Olá, hoje nós estaremos meditando um texto da carta de Paulo aos Efésios. Ele se encontra no capítulo 4, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto nos mostra que Paulo, ele fazendo algumas considerações a respeito dos dons ministeriais. E ele coloca no versículo 11 que Deus concedeu uns para apóstolos, ou seja, para missionários, porque a própria palavra apóstolo, próprio termo, significa enviado por Deus. E outros para profetas. Aqui o ministério profético aqui, dentro da Bíblia, no Novo Testamento, a gente pode ver que está relacionado ao dom da exortação, da consolação, da edificação. E não aquele ministério que a gente vê lá no Antigo Testamento, quando Deus tinha os profetas e usava os profetas para falar com o povo. Porque hoje nós temos a palavra de Deus, a palavra revelada, e Deus ele fala conosco pela sua palavra. Mas ainda existe o dom da profecia, que Deus distribui na igreja. Esse dom é o dom que Deus usa os homens no sentido de edificar o corpo. E também os evangelistas e os outros para pastores e mestres, que é o dom de ensino. Então, todos esses dons ministeriais, eles têm um propósito. Qual é o propósito desses dons? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, juntando tudo aqui, a gente vê que os dons ministeriais, aqueles que exercem o ministério na igreja, eles têm apenas um objetivo, que é edificar o corpo de Cristo. Esse corpo, ele é constituído dos membros, que somos nós. E também fala aqui que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e da perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, levados aqui, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem o erro. Os dons ministeriais, o dom, aqui também o dom pastoral, o dom de mestre na igreja. Tem uns pastores que têm o dom de ensino, tem outros pastores que têm o dom de exortação, outros têm essa facilidade para evangelizar. Mas tudo isso é com um único propósito: edificação do corpo de Cristo. E para que a gente não seja mais como meninos, para que os membros da igreja
Não sejam guiados pelos ventos de doutrinas erradas, doutrinas errôneas, doutrinas que existem e que não são doutrinas bíblicas, e levados aí por todo o vento, né, de doutrina. Não sejamos meninos, ou seja, mas sejamos pessoas nutridas, que não tenha instabilidade. Nós vemos hoje pessoas que possuem uma grande instabilidade espiritual. Essas pessoas, elas vivem de igreja em igreja, de denominação em denominação. Então, a maturidade do crente é justamente para que ele esteja ali no corpo, na igreja local, né? Onde Deus colocou. Se ele se sente bem naquela igreja, se ele sabe se a igreja é uma igreja bíblica, uma igreja que está pregando a palavra de Deus, está fundamentada nas escrituras sagradas. Então, que ele congregue ali naquele local, na igreja bíblica, para que ele tenha essa maturidade. Essa maturidade, ela é provada na hora que os problemas surgem, porque toda igreja tem problema. E para que esse cristão tenha estrutura de ajudar uns aos outros que estão dentro da igreja. Ele fala aqui: mas seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da igreja, Cristo. O cabeça da igreja não é o pastor, o cabeça da igreja não é o presidente ou vice-presidente da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Todos devem se submeter ao cabeça, que é Cristo. E há só um cabeça, é Jesus. Os outros são membros. E ele fala aqui de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, ou seja, de cada membro. Cada membro tem um papel fundamental no crescimento da igreja. Cada membro, por mais que ele pense assim, eu sou apenas um membro, um simples membro da igreja. Não, meu irmão. Você tem um papel de ajudar, uns ajudando aos outros que estão dentro da igreja. Se nós aceitamos a Cristo, fomos convertidos pelo Senhor, convertidos e regenerados pelo Espírito Santo, estamos plantados num lugar para servir. Nós precisamos servir e ajudando uns aos outros, porque fala aqui, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, não existe um método de crescimento da igreja. O método de crescimento da igreja é a vida de cada um servindo uns aos outros. E isso vai atrair os incrédulos. Porque se nós não podemos, se a gente não tem estrutura de ajudar os que estão dentro da igreja, como que você vai resgatar aqueles que estão perdidos do lado de fora? Pense bem, nós precisamos ser pedra de edificação para a edificação do corpo, para a edificação dos nossos irmãos espirituais, para a edificação desse corpo local. E às vezes a gente pensa assim, eu vou ser um evangelista, eu vou evangelizar, mas você tem essa responsabilidade de edificar aqueles que estão ao seu redor na igreja local, de ajudar, de abençoar, de consolar. Isso significa que a igreja cresce, como a igreja primitiva cresceu, a igreja de Atos, porque todos estavam ali, unânimes, em comunhão, abençoando uns aos outros, ajudando uns aos outros, e assim a igreja cresceu. Que essa palavra de Deus possa servir de edificação para a nossa vida e também que nós tenhamos temor para servir o Senhor, mas que a gente sirva o Senhor no lugar que nós estamos e que o Senhor nos dê
a graça e a misericórdia que nós precisamos. Deus te abençoe.